Escutar a voz de Deus, em seguida escutar com o ouvido do coração a realidade atual da educação brasileira, discernir essa realidade à luz dos valores cristãos e, por último, agir. Isto é, apresentar as contribuições propositivas da campanha da fraternidade em favor de uma educação humanizante, libertadora, integral e solidária. Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da nossa resenha dinâmica sobre o texto base da campanha da fraternidade deste ano, promovida pela CNBB, que pela terceira vez, recapitulando, 1982, 1998 e agora 2022. Retoma o tema da fraternidade e educação e este ano com o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Antes de entrar no tema deste terceiro episódio, no qual escutaremos aguçadamente o quadro atual da realidade educacional do nosso país, tenho aqui duas curiosidades. A primeira curiosidade é saber se você já viu os dois episódios anteriores desta resenha dinâmica. Você pode conferir aqui abaixo se ainda não viu. Se você já viu, gostaria que, se possível, deixasse para a gente um feedback. Comentasse aqui abaixo deste vídeo a sua impressão a respeito. Você está gostando do conteúdo e da forma como está sendo apresentado? Se sim, dê um alô pra gente. Esse seu feedback aqui abaixo nos comentários enriquece tremendamente esse nosso papo sobre a educação. E caso você tenha alguma crítica ou sugestão propositiva, por favor, sinta-se à vontade para fazer a sua observação aqui abaixo nos comentários. A outra minha curiosidade é saber o perfil das pessoas interessadas por esse conteúdo. Sei muito pouco sobre você, por isso eu agradeceria muito se você digitasse nos comentários aqui abaixo qual é o lugar da sua fala. Se você é professor, estudante, animador de comunidade, coordena algum trabalho religioso, escolar, etc. Saber quem é você é fundamental para poder alinhar mais ainda o conteúdo e a forma como venho desenvolvendo esta resenha. E aqui aproveito para fazer o meu alerta e o meu agradecimento. Para você não perder os próximos episódios, além de se inscrever neste canal, recomendo ativar aqui abaixo o sininho das notificações. Desde já agradeço imensamente a sua companhia e a sua interação aqui no Gotas de Autonomia Online. Ok, feita essa introdução, agora convido você a apertar o cinto e a fazer junto comigo uma imersão na segunda etapa do texto base da campanha da fraternidade. Nosso objetivo hoje é ver, escutar e refletir a realidade do sistema educacional brasileiro, a fim de compreender, acolher, problematizar e, enfim, colaborar com a transformação do nosso universo escolar educacional. Por uma questão didática, dividirei a temática da escuta em duas partes. Hoje, nesta primeira parte, estudaremos dos números 26 a 48 do texto base. Inicialmente, após fazer alguns questionamentos provocativos, refletiremos sobre a importância da pedagogia da escuta para reduzir as polarizações ideológicas esquizofrênicas presentes na sociedade atual. Em seguida, imersos em um contexto de abundância informacional digital, veremos que o professor entra em campo como um curador de conteúdo, como aquele que ajuda o educando a converter os dados que estão na palma da sua mão em conhecimento e projetos significativos. Terceiro, veremos que a revolução midiática digital em curso é o principal vetor da revolução educacional e a pandemia foi uma aceleradora dessa revolução. E, por último, enfatizaremos a importância de trabalhar com os educandos o projeto de vida e o projeto de sociedade que queremos. Ok? Vamos então para o nosso primeiro ponto.
De início, sem avaliar tanto a qualidade dos métodos aplicados, o que já testemunhamos é o surgimento de uma nova realidade educacional emergindo no pós-pandemia. Penso que nenhum de nós, educandos e educadores, teremos a ousadia de ensinar e de aprender como fazíamos até antes da pandemia. Os inúmeros recursos e métodos que aprendemos nesses últimos 2 anos jamais serão abandonados. Eles, logicamente, passarão por atualizações. Serão inseridos em nossas intencionalidades pedagógicas de forma mais acertada, mais profissional. Segundo o texto base, no número 42, a nova realidade do pós-pandemia, entre aspas, será do tamanho da nossa capacidade de compreender os nossos próprios limites e as nossas potencialidades. Nossa capacidade de aprender com o vivido para encará-lo de forma distinta nas próximas crises. Citando o Papa João XXIII na sua encíclica Mat et Magistra, lançada em 1961 sobre a evolução da questão social à luz da doutrina cristã, o texto base afirma que escutar a realidade é uma condição para reconstruir, atenção com o reconstruir o projeto de humanidade a partir dos sinais de Deus na história. Dos números 26 a 31, o texto base aborda a relevância da pedagogia da escuta, com ênfase na escuta dos desafios educacionais potencializados pela pandemia. Inspirado, portanto, no texto base, antes de entrar no miolo da reflexão, introduzo aqui algumas provocações. Você, professor, estudante, gestor, pais, nós todos amantes da educação. Que lição de vida extraímos da pandemia? Antes da pandemia, como os nossos pais e as nossas instituições de ensino olhavam para as inovações tecnológicas, para as plataformas digitais educacionais, para os smartphones dos educandos, para as metodologias imersivas, ativas, gamificadas. E agora, no pós-pandemia, como nós todos iremos encarar tudo isso? Que aprendizado nós, servidores da educação, obtivemos nesses últimos 2 anos? Como era planejado o currículo escolar e como ele será pensado no contexto atual de adesão progressiva à educação híbrida on-life? Como os estudantes avaliam hoje os seus professores com relação às habilidades e competências no campo das inovações pedagógicas híbridas? E os nossos estudantes, eles, por serem nativos digitais, estão habilitados para estudar imersos nas inúmeras plataformas e recursos digitais? Se vivemos a maior revolução tecnológica e cultural da história humana, faz sentido continuar lecionando praticamente nos mesmos moldes da educação da era industrial, com alunos enfileirados, salas cheias e um professor transmitindo o conteúdo? Como reza o texto base, quais são os desafios e as possibilidades para uma formação humana e integral da pessoa humana? O que aprendemos de nós mesmos e da nossa humanidade com a pandemia da Covid-19? A pandemia quase que obrigou a inovar e a ressignificar o nosso fazer pedagógico. Porém, é verdade também que ela escancarou a chaga da desigualdade social em todas as suas facetas, entre elas a faceta da educação. A carência de investimentos em infraestruturas escolares inovadoras, a baixa qualidade da internet, a ausência de letramento digital dos educandos e educadores foram alguns dos desafios potencializados nesta pandemia. E aí? Você que está aqui comigo neste momento, você que está aí do outro lado da tela, o que você diz de todos esses questionamentos? Eles fazem algum sentido? Qual foi o maior desafio que você vivenciou no campo da educação
nesses últimos 2 anos? Sinta-se à vontade para compartilhar com a gente, levantando também os seus questionamentos. Quanto mais você interage aqui nos comentários abaixo, mais bela fica a nossa resenha dinâmica. Reza o texto base que escutar a realidade da educação é o primeiro passo para poder construir um diálogo propositivo, verdadeiro, em vista de políticas públicas que respondam à secular dívida que o Brasil tem com a qualidade da educação pública. Entre aspas, escutar é uma condição para as nossas relações, para a compreensão do que se passa, para o diagnóstico dos caminhos que devemos tomar. E continua. É fundamental uma pedagogia da escuta que rompa com o paradigma de pedagogias silenciadoras, aquelas pedagogias que ignoram o grito de socorro dos estudantes por um modelo educativo que de fato lhes represente. O silenciamento imposto por pedagogias autoritárias, punitivas, massivas e excludentes, assimilando à pedagogia bancária, elitista e opressora, já criticizada por Paulo Freire na segunda metade do século passado. O texto base também ressalta que a pedagogia da escuta é uma condição para falar com sabedoria. Escutar é mais do que ouvir. Entre aspas, escutar está na linha da comunicação, do diálogo sem preconceito. O ouvir está na linha da informação. O Papa Francisco, na Jornada Mundial das Comunicações, escolheu o imperativo escutai como tema para este ano de 2022. Ressalta o Papa que todos nós somos convidados a redescobrir a escuta como essencial para uma boa comunicação. Porque todo diálogo, toda relação começa com a escuta. E lamenta o Papa na mensagem do Dia Mundial das Comunicações, entre aspas, é triste quando, até na igreja, se formam alinhamentos ideológicos. Quando isso acontece, a escuta desaparece para dar lugar a uma oposição estéril. No fundo, o grande apelo que o Papa Francisco faz a todos nós é, entre aspas, escutar com o ouvido do coração, com o ouvido da alma. Em nossos dias, vivendo num contexto de infodemia, ou seja, de abundância informacional, ouvimos muito e escutamos pouco. E ao ouvir, geralmente, ouvimos somente a informação que se alinha ao nosso perfil ideológico, religioso, político e cultural. Nesse contexto, o ouvir aqui rima com bolhas informacionais fechadas, dogmatizadas. E tudo aquilo que está fora da minha bolha é considerado fake news e, portanto, deve ser ignorado. Nessa linha, quem ouve e não escuta fica somente na esteira da superficialidade da realidade, boiando na mediocridade, não se abre para a complexidade e diversidade das respostas. Geralmente, quem apenas ouve ignora a complexidade social e cultural, ignora o caos e a não linearidade da vida. Certamente, uma das causas da crescente polarização esquizofrênica na política nos últimos anos, sobretudo aqui no Brasil, está associada a um ouvir desumano, preconceituoso, indiferente. Em vez de escutar alguém, como pensa Papa Francisco, é sentir de forma integral, respeitosamente, sem preconceito, aquilo que é escutado. Diz o texto base que a escuta na esteira da pedagogia de Jesus não orienta os ouvidos somente para os sons que nos interessam. É uma escuta integral, com o ouvido e com o coração,
que buscam a inteireza da realidade com tudo que ela pode trazer. Portanto, o grande desafio é superar a tentação de orientar os ouvidos somente para os sons que nos interessam. Outro alerta que o texto base nos faz é aprender a escutar o todo na sua integridade, sem se perder diante de tudo. Excesso de informações, de notícias verdadeiras e falsas, de certezas sobre opiniões, constitui um desafio para o bem escutar, ou seja, para escutar o conteúdo essencial de um presente tão ruidoso. Em um contexto de excesso de informação, sem filtro, tudo misturado, uma das principais atividades do professor é o de ser curador de conteúdo. Ou seja, em meio a um turbilhão de conteúdos, o professor é aquele que orienta e capacita o estudante para saber diferenciar e discernir uma fonte verdadeira de uma fonte falsa. O professor é aquele que ensina o estudante a converter dados avulsos na internet em ideias significativas. Como vemos nessa imagem, há um longo caminho a percorrer, dos dados até chegar à sabedoria. Ter acesso aos dados não significa ter acesso ao conhecimento. Dos dados até o conhecimento requer metodologia, espírito de discernimento e muita maturidade. E nesse caminho, o papel do professor é fundamental. Segundo pesquisas orientadas pelo sociólogo catalão Manuel Castel, quase 100% dos dados informacionais humanos estão digitalizados na internet. A grande pergunta que fazemos é: será que os educandos têm autonomia suficiente para converter dados em conhecimento, em sabedoria? Será que os estudantes têm autonomia para transformar dados avulsos em ideias e projetos de vida? Você que está aqui do outro lado da tela, o que é que você diz a respeito? Os estudantes têm ou não têm autonomia para estudar no caos informacional da internet? Como já ressaltei, o seu comentário aqui abaixo faz toda a diferença nesta nossa resenha. Sabedoria, aqui nesta imagem, é compreendida como a capacidade do educando discernir com retidão e maturidade o certo do errado, aquilo que convém daquilo que não convém. Saber transformar dados em conhecimento, saber separar uma informação vera de uma falsa. Ou seja, no fundo, a sabedoria aqui está ligada à formação do caráter e da personalidade do aprendiz. E aqui podemos nos perguntar: desde quando vivemos assim, imersos em um caos informacional? Foi sempre assim? A resposta, logicamente, é não. Esse mundo do Big Data, esse mundo transformado em dados, em informações, foi potencializado com a chegada da segunda fase da internet, quando todo mundo passou a ser consumidores de conteúdo. Ou seja, hoje a gente não apenas consome passivamente informações, como no tempo do rádio e da televisão, mas com a internet 2.0, passamos a ser também produtores de conteúdo nos nossos próprios canais midiáticos, como, por exemplo, no Twitter, no Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, etc. E aqui encontramos o gatilho para entender a urgência da passagem da velha escola para a nova escola pós-digital, a passagem da velha normalidade caracterizada pelos tradicionais mediadores de massa, o jornalista, o professor, o carteiro, o bancário, etc., para a nova normalidade caracterizada por uma sociedade em rede, descentralizada, personalizada, complexa e interativa. É por esse motivo que agora, vivendo no caos informacional, a principal missão da escola é elevar a taxa de autonomia pessoal, digital e acadêmica do educando.
Antes da internet, ele recebia tudo mastigadinho na sua mochila. Antes da internet, o educando estudava aquilo que o professor já filtrava. Estudava os livros didáticos escolhidos pela direção da escola. Vivendo num contexto midiático e informacional onde tudo estava sob o comando e o controle das autoridades acadêmicas e familiares, pais e professores, não se sentia a necessidade de robustecer a autonomia do educando, porque praticamente tudo já vinha selecionado de cima para baixo. Bastava ler a cartilha do professor e pronto. Algo semelhante àquela imagem do filho único mimado pelos pais. Os pais penteiam os cabelos do filho, amarram o cadarço dos sapatos, coloca a comidinha no prato, faz tudo. Na escola, para esse filhinho tirar um 10 na prova, bastaria memorizar aquela parte do livro que iria cair na prova. Ponto. Não fui mimado assim pelos meus pais, mas era assim que eu fazia quando era estudante e certamente muitos de vocês. Memorizar a resposta tal e qual estava no livro para copiar depois na prova. Vamos lá interagir. Comente aqui abaixo se você também foi dessa época de copiar na prova a resposta igualzinha que estava no livro do professor. E tinha mais. Se a gente esquecesse uma palavra da resposta do livro do professor, já perdia pontos na prova. Como um pesquisador das mídias digitais e dos meios de comunicação em geral, aponto, a partir de evidências históricas, a chegada de uma nova mídia como o principal vetor da revolução educacional cultural em curso. E aqui, muita atenção! Sem entender o impacto de uma nova mídia disruptiva, como a invenção da escrita, do alfabeto, do papel impresso no século XV e, por último, a chegada da internet, não entenderemos a nova guinada que o sistema educacional viverá nas próximas décadas. Por exemplo, segundo o filósofo da cultura digital, Pierre Levy, o Estado-nação, ou seja, essa forma de controle e organização dos governos, surgiu no século XVI com a invenção do papel impresso. E o Estado-plataforma, isto é, o Estado condicionado fortemente pelo poder das Big Techs, das grandes plataformas digitais, surge agora, no século XXI, com a massificação da internet. Portanto, estudar e compreender a influência de uma mídia de natureza global e popular, como a mídia digital, é a chave para, primeiro, compreendermos o que está acontecendo e, segundo, entrarmos na roda dos protagonistas da maior revolução educacional dos últimos 500 anos. E a pandemia, segundo o texto base, veio para escancarar mais ainda as mudanças no sistema educacional que já vinham lentamente acontecendo com a universalização da internet. Por exemplo, no Brasil, mais de 70% da população tem acesso à internet. E aqui, alerta o texto base, surge a urgente necessidade de ajudar os educandos a saber lidar com o mundo informacional online. Porque, com a adesão ao ensino remoto, a internet tornou-se o principal livro didático dos estudantes. Entre aspas, nesse sentido, a pandemia, como um evento aglutinador de vários outros processos, possui um potencial pedagógico. O novo coronavírus não tem uma intencionalidade pedagógica, mas nós, como seres de aprendizagem, podemos aprender com tudo o que vivemos. Por exemplo, graças ao lado bom da pandemia, eu e dezenas de professores, ao longo do ano de 2020, desbravamos juntos, por meio de cursos online, novos recursos pedagógicos, adotamos novas metodologias, aprendemos a usar diversas plataformas digitais para lecionar tanto nas aulas virtuais como nas presenciais. Ressalto o texto base.
da pandemia da Covid-19, nos cabe tirar as lições e os compromissos para o presente e para o futuro. Aprender lições com a vida é imperativo para todos os educadores. Vou repetir. Aprender lições com a vida é imperativo para todos os educadores. Pais, professores, lideranças comunitárias e religiosas. Educar antes de dar lições é aprender com as lições cotidianas e com as crises. A tribulação, a incerteza, o medo e a consciência dos próprios limites que a pandemia despertou fazem ressoar o apelo a repensar os nossos estilos de vida. Atenção, repensar os nossos estilos de vida, as nossas relações, a organização das nossas sociedades e, sobretudo, o sentido da nossa existência. Fecha aspas. E mais uma vez, muita atenção. O texto base alerta para algo muito importante. Diz o texto que diante de pandemias e grandes crises, com certa facilidade, nós nos reinventamos, inovamos, aprendemos a usar novos recursos tecnológicos. Porém, entre aspas, não temos o mesmo desempenho para aprender sobre nós mesmos. O alerta aqui é para a urgência do autoconhecimento, do conhecer a si mesmo, de saber quem sou, quais são as minhas virtudes e limites, quais são os valores e princípios que norteiam o meu ser e o meu fazer. Quem não tem clareza e convicção de si e dos pilares que sustentam a sua vida, fica muito vulnerável ao balcão de crenças e valores expostos nas vitrines de instituições, influenciadores digitais e charlatões dos nossos tempos. É fato, vivemos nas últimas décadas uma forte descrença nas crenças que nortearam os valores humanos e cristãos no mundo ocidental. A crença na ciência, na família, na religião, na política estão em declínio. As novas gerações não se sentem representadas por elas. Assim sendo, em um contexto de descrença nas instituições tradicionais, emerge a crise de identidade, a crise de sentido, a crise de princípios norteadores. Vivendo, portanto, dentro dessa atmosfera, o conhecer a si mesmo, a educação para o autoconhecimento, para a meditação transcendental, é tão ou mais importante que a formação para usar novos recursos e plataformas digitais. É do autoconhecimento que nasce a necessidade da construção de um projeto de vida. Desse modo, do número 37 a 40, o texto base nos convida a ajudar o educando a pensar e construir o seu projeto de vida. E aqui, para despertar quem já dorme, depois desse longo papo, gostaria de ver a sua interação aqui nos comentários abaixo deste vídeo. Responda lá, por favor. Você, pai ou mãe, estudante ou professor, você tem um projeto de vida? Sim ou não? Você já trabalhou projeto de vida com os estudantes? Para quem é estudante ou professor da educação básica, a sexta competência das 10 apresentadas pela BNCC, pela Base Nacional Comum Curricular, trata especificamente da construção do projeto de vida do educando. E quais seriam os pilares do projeto de vida? Se resume basicamente em 3 perguntinhas. Quem eu sou, onde estou e para onde vou. Por isso, o autoconhecimento é a base. Como costumamos dizer, quem não sabe para onde ir, todo vento é favorável. Quem entra no mar informacional da internet sem um projeto, sem um norte, sem saber o que quer pesquisar, vai boiar na internet, no lugar de navegar nela. Por isso, a importância de um projeto
como bússola para a nossa vida. E aqui alguém poderia perguntar: e a partir de quando é necessário construir um projeto de vida na escola? De acordo com a BNCC, deve ser construído desde os anos iniciais do ensino fundamental, porque o objetivo é desenvolver desde cedo o autoconhecimento da criança para progressivamente obter os recursos e as competências necessárias para a formação de um adulto responsável, autônomo e ético. Depois, o estudante que tem desde cedo clareza do seu projeto de vida, que tem clareza do que deseja ser, ou seja, do papel que quer desenvolver na sociedade, ele entra em sala de aula mais motivado. Ele fará da sua escola um verdadeiro laboratório de aprendizagem. Fundamentando esse raciocínio, afirma o educador americano Simon Papedi que os alunos aprendem melhor quando estão trabalhando ativamente em projetos relevantes e significativos para eles, gerando novas ideias, projetando protótipos e criando soluções. Depois, um educando ou uma pessoa comum sem projeto de vida corre um forte risco de aumentar a sua taxa de ansiedade e de viver nas sombras de projetos alheios, sobretudo dos projetos de pessoas influentes da sociedade. Portanto, quanto mais clareza do lugar onde você quer chegar, mais foco colocará nos recursos e competências que você precisa desenvolver para alcançar a sua meta. Uma das dimensões indispensáveis na construção de um projeto de vida é a dimensão social, é o viver em sociedade. Como reza o texto base no número 38, entre aspas, todo projeto de vida revela e, de certa forma, fortalece um tipo de projeto de sociedade. Dessa forma, um projeto de vida não é algo que se revela somente no exercício do autoconhecimento, mas também na relação com o outro, com as demandas da sociedade, sempre em espírito de fraternidade e serviço. Em outras palavras, na ótica do texto base, não se deve construir um projeto individual de vida sem um projeto de sociedade, um projeto que inclua todas as pessoas. Enfim, para guardarmos bem na nossa memória, concluo este terceiro episódio recordando os 4 principais pontos abordados na resenha de hoje. Primeiro, após fazer alguns questionamentos provocativos, refletimos inicialmente sobre a importância da pedagogia da escuta para quebrar as polarizações ideológicas esquizofrênicas na sociedade atual. Em seguida, imersos em um contexto de abundância informacional digital, vimos que o professor entra em campo como um curador de conteúdo, como aquele que ajuda o educando a converter os dados que estão na palma da sua mão em conhecimento e projetos significativos. Terceiro, vimos que a revolução midiática digital em curso é o principal vetor da revolução educacional e a pandemia foi uma aceleradora dessa revolução. Por último, vimos a importância de trabalhar com os educandos o projeto de vida e o projeto de sociedade que queremos. Agradeço de coração a sua companhia até este momento. Certamente, se você ficou comigo até agora, é porque este conteúdo agregou algum valor ou algum significado na sua vida. Se não for pedir demais, comente aqui abaixo o ponto que mais você gostou nesta minha fala. Ou apresente, questione, ou acrescente algo que possa agregar mais conhecimento nesta terceira resenha. Também ficaria muito feliz se você compartilhasse este conteúdo com os seus colegas. Se desejar, sinta-se livre para fazer print dos slides deste vídeo e a compartilhar nas suas redes sociais. Acredito na filosofia de que somos aquilo que compartilhamos. Voltarei próxima sexta,
neste mesmo horário e neste mesmo canal, com o 4º episódio, abordando a segunda parte da temática sobre o escutar a realidade da educação brasileira. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço e até sexta.